Amém. Mateus capítulo 10, no verso 34 diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Amém, irmão. Podeis sentar. Irmãos, a igreja durante séculos, alguns séculos que ficam para trás, aliás, que muitos séculos que ficam para trás, porque logo já se tem relato de logo depois dos primeiros 200, 300 anos da era da igreja, já se tem relato das coisas mais horríveis com relação à doutrina do evangelho, ou seja, os erros, os distúrbios, os desequilíbrios. Então a igreja vive há muitos séculos uma fábula. Mas o que a igreja deveria ser logo questionada, o que eu falo de igreja? Qualquer pessoa que pisasse no território chamado igreja, qualquer pessoa que se deparasse com o livro Bíblia, qualquer pessoa que se deparasse com o nome de Jesus ou com o nome Deus, as pessoas já deveriam logo de cara, quando adentrasse na igreja, deveriam se perguntar, ou deveriam ser levadas a se perguntar: Evangelho, Bíblia, Deus, o que eu entendo? E depois, o que eu entendo? O que eu busco. Eu entendo, eu busco. E se eu busco, automaticamente eu tenho um objetivo, então eu tenho que me preparar para este objetivo. E a igreja, como nós temos até pregações, a igreja fracassou, porque a igreja não entendeu. O que é a igreja? O povo, as pessoas que foram entrando na igreja. Pastores começaram a ver na igreja uma fonte de renda, um acúmulo de riqueza. Você vê que vários pastores hoje, se não todos, eu imagino que todos pastores pegam os recursos da igreja e começam a abrir as suas microempresas. E alguns não é micro, não, é mega empresas. Porque usam um dinheiro que foi dado para uma determinada obra, ou seja, para a direção de Deus, mas eles se transformam em outras coisas. Empresários começam a fazer alianças e pegam o dinheiro da igreja e investem lá nas suas alianças com o mundo e etc, etc. Então, quer dizer, uma liderança fracassada não pode levar ninguém à vitória, porque o caminho da vitória, ele é árduo. Jesus está falando assim: tomar a sua cruz e me seguir. Não é moleza seguir Jesus. Jesus não é simplesmente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, isso é real, mas não se encerra a história do evangelho aí. Nós, quando estamos comendo uma laranja, se formos olhar com calma, temos a casca, temos o bagaço, temos o talo, temos o caroço, temos o que chama-se células da laranja, tem um monte de coisa, não é simplesmente uma laranja. Assim também é o evangelho. O evangelho é montado com um complexo de coisas, dentre elas sangue, suor, lágrima, via dolorosa, coroa de espinho, cruz, chicotada, ovelha muda levada ao matadouro. Não é só aquela parte que diz assim: a que buscais? E cai todo mundo por terra. Tem a parte. Então o evangelho é um complexo muito
amplo. E quem não se empenha, ou, no caso, se as pessoas não forem levadas a entender o Evangelho, está tudo perdido. Tudo perdido. Quando nós vemos essa declaração aqui de Jesus, se fôssemos examinar cada detalhe, já ficaríamos aqui algumas noites. Jesus fala, ó, os inimigos do homem vai ser os da sua própria casa. É como se, até aquele momento, todos nós temos guerras, mas guerras que são da porta da casa para fora. Jesus agora está dizendo, não, eu vou levar essa guerra para dentro das casas. E quem não me amar acima de pai, mãe, filho e de todo mundo, não vai ser digno de mim. E tem pessoas que realmente não têm valorizado e dignificado Jesus a tal ponto em que não abrem mão das coisas realmente, não abrem mão das coisas para valorizar Jesus. A Bíblia já dizia no Antigo Testamento que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, de toda a tua força. Alguém diz ali no tempo de João que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, meu irmão, você, eu, estamos na igreja, tá? O que eu entendo de igreja? Jesus fundou a sua igreja para quê? Porque todo mundo que faz uma obra tem um objetivo. Nós construímos esse prédio aqui. Qual é o nosso objetivo? Ter espaço para organizar classes, organizar um estúdio, para organizar uma série de coisas. Todos nós, quando fazemos alguma obra, temos um objetivo. Qual o objetivo de Jesus quando ele diz, eu vou edificar a minha igreja? Ele ainda diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está edificando a sua igreja contra um reino infernal espiritual. Então definitivamente ele não veio trazer paz, porque senão ele não mencionaria sequer isso, sequer ele diria tal façanha, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Então Jesus só me chamou para quê? Para lutar contra o inferno. Epa, peraí, dá licença, estou fora. Se eu realmente entendo que a igreja, eu digo, beleza, estou dentro desse negócio aí, Jesus, estou nessa guerra aí com o Senhor, me chamou para isso, para lutar contra o inferno, eu quero. Aí eu crio na minha vida um objetivo. Quando eu crio na minha vida um objetivo, o que vai acontecer com os meus passos? Vão se desenvolver de acordo com o meu objetivo. E o que eu chamo de passos? Tudo que eu faço, as minhas atitudes. Quando alguém quer se transformar num professor de português, o que ele faz? Ele não se dirige aos livros, ele não se dirige à faculdade, ele não se dirige ao ônibus para pegar, soltar na porta da faculdade, ele não se dirige ao seu carro e vai com o seu carro até a faculdade, ele não se dirige ao banco ou ao caixa da faculdade, os passos, os caminhos dele estão todos em função da cadeira de português que ele quer alcançar. Então eu faria uma pergunta muito simples, meu irmão. O que você busca na igreja? É de acordo com o que você busca aqui na igreja que toda a sua vida vai girar. Eu recebi uma promessa de Deus que eu considero muito maravilhosa, mas eu busquei ela. Quando o Senhor disse assim para mim, se tu andares na minha presença e guardares a minha palavra, tu nunca mais deitarás num leito de hospital. Mas eu busquei isso, eu buscava, eu clamava, eu queria entender se Jesus cura, por que tanta gente morre de enfermidade, onde não vemos nem o nome dele glorificado? Se Jesus é poderoso para livrar da enfermidade, por que tanta gente não é livre? Fora as provas, Jó também ficou doente, mas não é disso que eu estou falando não, fora as provas, tem provas,
Tem provas, isso é outra história, mas estou falando de um contexto até, entre aspas, mais natural. Então a gente começa, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero servir a Jesus. E uma vez, meu irmão, estava no serviço de Jesus e, por algum motivo, não lembro exatamente o que se deu a nível de saúde, eu tive que faltar naquele trabalho. Aquilo me queimou a alma. E eu comecei a buscar. E o Senhor teve misericórdia de mim, eu alcancei. Mas Deus não faz separação de pessoas. Deus chama todos os povos ao concerto da sua palavra. Não chama um ou outro. Chamou Israel, de Israel ia chamar o mundo. Chamou a igreja e está chamando o mundo. Deus não chama um e outro, não olha um com cara bonita, outro com cara feia, não é assim. Jesus mesmo disse, eu a ninguém julgo segundo a aparência, e acabou a história. Ele chama todo mundo à sua cruz. Agora, o que eu entendo, o que eu busco, como que eu vou me comportar? Se eu busco alguma coisa dentro da igreja, eu tenho que me preparar para alcançar aquilo. Eu quero ser um soldado de elite do quartel. O que eu vou fazer? Eu vou correr, eu vou me alimentar bem, eu vou treinar, eu vou subir monte, vou descer monte, vou lá para a pista de treino do quartel e pulo e aprendo a virar cambalhota e saio rastejando pelo chão, entro pelos tubos. Não é assim? Todo mundo que tem um objetivo vai lá se desgastar, vai lá se esforçar. Eu estava querendo ficar magro, o que eu estou fazendo? Estou comendo menos. Todo mundo que tem um objetivo, existe um caminho. E eu vou perguntar de novo, você e eu temos na igreja um objetivo? O que eu estou fazendo em prol do meu objetivo? Os nossos irmãos no passado, o que nós chamamos de igreja primitiva, ou primeira igreja, né? Eles tinham um objetivo. Não era as coisas que se vê hoje, casa, carro. Não, ninguém estava precisando de nada disso naquela época. Tinha gente até vendendo suas casas e dando para a igreja. Então não estavam precisando de casa, não estavam precisando de carro. Eles tinham uma vidinha ali dentro dos quadrantes de Jerusalém, estão tocando a sua vida. Vem o evangelho e pessoas começam a se converter com a besta do Império Romano em cima, massacrando, pisando, matando, esquartejando, pendurando na cruz. O Império Romano crucificou mais de 3.000 pessoas. Se você não sabia, guarda a informação. O Império Romano crucificou mais de 3.000 pessoas, entre crentes e o que eles consideravam assassinos, vagabundos, que eram condenados lá por Roma, pelo Senado de Roma e outras coisas, pela ditadura de Roma. Então, as pessoas se convertiam e Roma está pisando ali, massacrando, perseguindo a igreja, querendo anular, e as pessoas estão se convertendo. Ora, essas pessoas estão pensando no seu bem-estar. O que levou aqueles irmãos do primeiro mover da igreja a se converterem? Se eles não precisavam de nada. Havia um conceito dentro deles: salvação, condenação, céu e inferno. E eles queriam esse céu. Por quererem, desejarem esse céu, o que eles fazem? Eles encaram tudo, mesmo perseguidos por Roma, mesmo mortos, vendo filhos mortos, eles têm um objetivo. O objetivo deles é entrar no céu, mas eles entenderam o caminho de entrar no céu. O caminho de entrar no céu é não negar a fé em Jesus Cristo. Então eles puderam vencer os leões, os tigres, puderam vencer no Coliseu, puderam vencer nas masmorras, puderam vencer os grilhões, puderam vencer as cadeias, puderam vencer os açoites, puderam vencer as afrontas e sabe-se lá os mais horrores que livros talvez não caibam, porque tinham um objetivo. Irmão, quem não tem objetivo na vida está perdido. Quem não tem objetivo na vida é um barata tonta na sociedade. Eu tenho um objetivo de viver
e morrer por Jesus Cristo, pregando o Evangelho, fazendo essa obra. Eu busco no meu canto, Jesus me fala, eu venho e detono para o mundo. Eu tenho um objetivo. Se você não tem um objetivo, ou se o seu objetivo não está bem direcionado, te digo uma coisa, você pode até não ter um objetivo que seja bem direcionado pelo Espírito de Deus, mas ainda assim, você acaba tendo uma direção. O triste é quando as pessoas não têm objetivo nenhum, tipo assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa as coisas acontecer. Não, Deus sabe tudo mesmo. O que Ele quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer. Tá, mas você tem um objetivo de servir a Jesus Cristo, ou que Ele te recrute para o seu exército, para o seu serviço? O que você tem feito em prol disso? Porque quem tem um objetivo se move. De novo, vou fazer faculdade. Epa, vou ter que acordar cedo, vou ter que economizar dinheiro, eu tenho que pagar essa faculdade, eu vou ter que entrar num ônibus, já está chovendo, não interessa, eu tenho que ir na chuva, está um sol de 50 graus, não interessa, eu tenho que ir no calor, eu tenho objetivo. Jesus está dizendo aqui, vocês têm objetivo? Pois bem, para ter objetivo significa que quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. É objetivo. É você se obstinar. A cruz está pesada, eu vinha correndo, de repente eu estou com uma cruz, já não posso mais correr, só posso andar rápido, eu vou andando rápido. Mas a cruz está muito pesada, eu só posso andar a passos de formiga. Eu tenho um objetivo, nem que seja passo de formiga, lá vou eu. Só posso me arrastar, eu tenho um objetivo, eu vou me arrastando. Você não tem ideia do valor dessa palavra, meu irmão. Você não tem ideia do peso que ela é e de como ela explode dentro do meu ser. Porque foi assim que eu disse para Jesus, nem que seja arrastando, mas eu não desvio os meus pés dos teus atos. Nem que eu saia rolando no meio da rua, se me faltarem forças para andar, eu rolo no meio da rua até chegar na tua casa. Você está pensando que eu estou brincando? Não tem brincadeira aqui, meu irmão. Eu disse isso e eu faria isso. Disse e faria. Disse e faria. Então, meu irmão, presta muito bem atenção. Na igreja, Deus nos traz e diz: conhecereis a verdade vos libertará. Na igreja você recebe libertação. Libertação significa entendimento. Você recebeu entendimento. Agora, o que você quer na igreja? O que você quer de Deus? Ah, eu quero que Deus abençoe a minha casa, o meu pão de cada dia. Meu irmão, não perca tempo de pedir aquilo que já é promessa. Isso já é promessa. Jesus falou assim: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, né? Se Deus assim os sustenta, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não perca tempo pedindo ouro, prata, bens materiais a Deus, porque isso já está incluído na vida de quem serve ao Deus vivo. Se você serve ao Deus vivo, não precisa perder tempo com essas coisas. Você não vai se decepcionar com Jesus. Agora, desde que Ele não se decepcione com você. Então, meu irmão, olha o que diz aqui. Vamos recapitular. Não penseis que vim trazer paz à terra. Então, se alguém quer vir para o Evangelho e viver em paz globalizada, está com o entendimento atrofiado. Ele diz que veio causar divisão. Eu sou discípulo de Jesus, eu vou levar essa divisão. E ele diz assim que essa divisão é entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Meu irmão, tem um monte de família rachada por causa das pregações de um tal Tupirani que tem por aí. Tem um monte de pessoa me mandando e-mail, Facebook, pastor, que a minha esposa odeia você, mas lá do outro lado do oceano, eu nunca nem andei de avião, a minha esposa odeia você, porque diz que eu só fico ouvindo as mensagens dentro de casa, ela te xinga de tudo que é nome, pastor, o que eu faço? Irmão,
anda com Jesus e vê os limites. Se a tua esposa não quiser andar com Jesus, anda você. E se Jesus te der a direção, larga isso de lado. Casamento nós podemos perder 10, 15, 20 ou 1000. O que não se pode perder é um chamado Jesus. Esse nós não podemos perder. Então, vai do entendimento. Eu prego, as pessoas entendem, começam a ouvir dentro da sua casa e a sua casa racha no meio. Ah, então realmente eu sou discípulo de Jesus. Ele disse que veio pôr divisão dentro das casas e assim eu também tenho feito. Sem entrar na casa de ninguém. Jesus também nunca entrou na casa de ninguém. Mas aonde a palavra de Jesus entra, racha. Mas eu tenho um objetivo. Se as pessoas têm um objetivo, o que vai acontecer com elas? Elas vão trilhar com Jesus. Agora, tem muita gente que prefere ficar ali nas brigas, nas discussões, nas intrigas e não toma uma atitude de cada um seguir o seu caminho. Resultado, acaba perdendo. As lutas, as aflições vão corroendo, daqui a pouco a pessoa volta atrás, ela também para de ouvir as mensagens e volta para as suas igrejinhas batistas, metodistas e presbiterianas. Tudo isso tem acontecido dia após dia. Outra coisa, irmão, que eu quero levar você é até Apocalipse, no capítulo 2, para ver se nós temos entendido realmente capítulo 2, verso 10, que diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como que eu enxergo o Evangelho? O que eu entendo? O que eu busco diante de uma palavra dessa que eu digo, ou eu creio, ou se eu creio ser uma palavra dita pelo próprio Deus e anotada por um dos seus servos? Será que ele está dizendo, não temas as coisas que tem de sofrer, mas eu não busco dentro da igreja sofrimento. E agora, como é que fica? Se tem aqui alguma coisa que eu não busco, isso pode gerar um choque na minha vida. Eu não estou buscando sofrer por Jesus, eu não estou buscando sofrer pela igreja, eu não estou buscando, mas aqui diz, olha, não temas das coisas que tu tens de sofrer. Eu tenho muitos objetivos dentro da igreja, pastor, mas esse de sofrer, não. Quem quer sofrer? Se perguntar, levanta a mão, quem quer sofrer? Ah, todo mundo no mundo inteiro vai levantar a mão dizendo que quer sofrer. Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque tem um homem lá, Saulo de Tarso. Mas Senhor, esse homem, não, Ananias, vai lá que esse aí já é um vaso transformado. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me mandou aqui, ele mandou dizer isso assim para você, ó. Você vai ver o quanto tem que padecer pelo nome dele. Não estou fora desse evangelho. Não me importa se eu tenho que padecer ou morrer. A luz que eu vi, que falou comigo, é aquele que eu vi, tudo que eu tenho contemplado, não vou mais abrir mão dele. Agora eu tenho um objetivo, é viver e morrer por ele. Ananias foi, batizou Paulo, e a história se torna gloriosa. Objetivos que mesmo que incluam sofrimento, nós não abriremos mão. Aqui ainda diz, o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem quer ir para a prisão? Ah, pastor, é muito bom ir para a prisão. Dormir numa sala que cabe 10 e tem 30. Dormir não, né? Dormir é força de expressão, né? Comer aquela comida que parece uma raçãozinha, bem aquém da realidade que nós temos desfrutado.
Mas eu tenho um objetivo. Se eu tenho um objetivo e essas coisas entram no meio do caminho, eu tenho que adicioná-las e não abrir mão do meu objetivo. E Jesus está dizendo assim: você tem que ser fiel até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. E vocês vão ser postos à prova e tereis tribulação. Aqui no caso diz de 10 dias. Tem gente que ultrapassa esses 10 dias e muito, né? Como Jó, por exemplo. Então você quer tribulação? Você quer prova? Não, pastor, eu quero com Jesus viver tranquilo. Afinal de contas, nós temos tantos crentes por aí que dizem que perseguição foi para aquele tempo, que tribulações foi para aquele tempo. Agora Jesus só quer abençoar. Irmão, uma das maiores bênçãos que eu conheço na Bíblia se chama fornalha e cova de leão. Essas bênçãos são tremendas. Se ninguém as quer, eu quero todas para mim. Lá no céu nós vamos ver a diferença de aqui embaixo quem viveu em sombra e água fresca e quem passou pelos desertos e vales sombrios. O que Deus vai galardoar no céu são obras realizadas e fé exposta. E você só expõe a sua fé quando a coisa está bem negra para o seu lado. Quando o bicho está pegando, é aí que você expõe a sua fé. Então aqui está dizendo, tem provas, são lutas, você vai sofrer, você vai padecer, você vai ter prisão, você vai estar na provação, na tribulação, e ainda assim, com tudo isso, você tem que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Então eu te pergunto, meu irmão, qual o seu objetivo dentro da igreja? Eu conheci uma senhora que foi muito rica, pegava o avião aqui no Rio, descia na ponte aérea de São Paulo só para jantar num restaurante, depois pegava o avião de volta e vinha. Um dia caiu nas misérias da vida, aí foi para dentro da igreja. Era membro de 4, 5 igrejas. De cada igreja ela levava uma cestinha básica. Então cada dia da semana, ela ia numa igreja para se passar como membro da igreja e arrecadar a cesta básica para se manter. E não só ela, que ela ainda tinha 16 gatos. Então eu te pergunto, são pessoas que têm objetivo dentro da igreja, ter um lucro, um retorno natural, um retorno financeiro, um retorno alimentar. Você, estamos aqui para receber de Deus ou para dar? Eu te adianto, estamos aqui para os dois, para recebermos, mas também para darmos. Eu não estou aqui só para receber, eu estou aqui também para dar. Jesus está dizendo, eu quero gente que padeça, eu quero gente que passe na prova, eu quero gente que sofra, eu quero gente que enfrente cadeias, provações, eu quero gente que seja fiel até a morte. Você tem esses objetivos, meu irmão? A igreja não é um mar de rosas, a igreja é uma convocação para a morte. Se pessoas não entenderem, não desenvolverem esse conceito, não aprenderem que tem que se preparar para ir a pontos extremos por Jesus, a vida será sempre uma vida de derrota, de mesquinharia espiritual. Você vai ver pessoas crescendo diante de você e você vai dizer assim, mas eu tenho décadas na frente daquela pessoa, mas Deus não está olhando quem tem anos dentro da igreja, Deus está olhando quem tem fé e disposição nos objetivos da obra de Deus. E muita gente está por aí frustrada. Nas Assembleias de Deus eu via brigas, faltava um pouco puxar faca um para o outro. Por quê? Não, eu tenho mais tempo de igreja do que aquele cara, como que ele vai ser consagrado a presbítero na minha frente? Deus não promove ninguém na igreja por tempo. A igreja, a hierarquia é espiritual. Deus promove quando olha a fé no coração da pessoa.
Depois que Deus olhou para o coração de Daniel e viu que aquele homem podia passar naquelas provas e encarar a cova, depois que olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego, a promoção veio por causa do que estava no coração deles e da obra que Deus pôde realizar com eles. E hoje nós pregaremos até o final, inclusive no milênio, pregaremos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens tremendos que encararam a fornalha dizendo: ó rei, o Deus que nós servimos pode nos livrar. São pessoas com objetivos, e eles tinham objetivo: viver e morrer pela verdade que eles conheciam do Antigo Testamento, do mesmo Deus que hoje nós servimos. Precisamos entender o que é estar na igreja, precisamos saber o que buscamos na igreja, ou se sentamos dentro da igreja igual se senta num banco de um cinema, ou se vamos para a igreja igual se vai a um supermercado, ou o que buscamos dentro da igreja. Quando eu venho na igreja, o que eu espero, quais são as minhas expectativas? Eu venho assistir um culto, vou cantar uns hinos, lá está o pastor tocando, não sei mais quem tocando, eu vou cantar uns hinos, vou bater palma, daqui a pouco o pastor vai começar a falar, vai começar a pregar, terminou, eu vou para casa, pronto, eu fiz a minha obrigação. Qual é o seu objetivo? É esse? Quem tem objetivo com Cristo, faz da sua casa a continuação da igreja. Quem tem objetivo com Cristo faz da sua vida a continuação da Bíblia. Quem tem objetivo com Cristo, Deus terminou de escrever o livro chamado Bíblia e continua escrevendo nas tábuas do coração deste que tem objetivos com Cristo. O Evangelho, meu irmão, e é incrível ter pessoas aqui dentro que depois de ouvir, passam décadas ouvindo certas coisas e ainda têm atitudes tão horripilantes. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Sabia que Deus estava te olhando também? Ninguém se esconde de Deus. Mas as pessoas não entendem certas coisas, sabe, meu irmão? Na hora de cometer seus delitos, as suas coisas horrendas, é como se Deus fosse cego. Deus só me enxerga na hora de me abençoar. Não, Deus vai te enxergar perfeitamente na hora de te jogar dentro de uma cova e pisar na tua cabeça. Então, meu irmão, você tem que ter objetivos dentro da igreja. Não é objetivo esperando que a coisa caia do céu, não. Quem espera, meu irmão, fica esperando a vida toda. Você tem que fazer acontecer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Eu vou lá, ai, quem sabe na hora da oração, eu espero, meu irmão, não fique só esperando. O sangue de Cristo foi derramado por você, o véu do templo rasgou para você ter acesso, então faça você, vai lá, vai buscar, mas tem pessoas que não têm objetivo nenhum. Ela vive uma capa de igreja. Hoje é dia do culto, deixa eu ver. Tá hora eu vou tomar meu banho e vou para a igreja. Que objetivo você tem? O que ferve dentro de você? Tem pessoas que deveriam ter tido a sua vida transformadas em frases expostas em pregações desse púlpito, e frases que foram incrivelmente poderosas para a transformação de tantas pessoas que já sentaram nesse banco, e no entanto, depois da pregação, depois do Espírito Santo entregar a frase específica para a vida da pessoa, elas ainda levantam desse banco e seguem para o seu cemitério espiritual. São pessoas sem objetivos em Jesus Cristo. Eu já falei aqui, meu irmão, já tive tanta proposta nesse mundo, mas eu já falei aqui, eu não quero ser mais nada a não ser pregador do Evangelho. Só tenho esse objetivo na vida. Se Jesus me falar alguma coisa diferente, eu passarei a ser ou fazer o que Ele me disser. Mas eu só escolhi uma coisa. Eu escolhi uma coisa, ser exclusivamente pregador do Evangelho. Eu vou dizer uma coisa, eu escolhi isso para a minha vida.
Eu escolhi. Geração de Jesus Cristo, atenta para o que eu estou dizendo. Eu escolhi ser pregador do Evangelho. O Senhor Jesus me abriu a porta depois da minha escolha. Eu escolhi ser pregador do Evangelho. Eu decidi que seria um pregador do Evangelho. Eu decidi que não abandonaria esta palavra nem esse Cristo, custasse o que custasse. Eu decidi isso. Eu decidi. Com o livre-arbítrio que foi me dado, eu decidi, eu criei esse objetivo da minha vida, e eu falei que não descansaria enquanto não visse a minha vida 100% empregada no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tive nenhuma revelação, eu estava dentro de uma igreja batista, mas eu decidi, e eu alcancei. Qual o seu objetivo? Meu irmão, nós temos condições de ser o que nós decidirmos. Temos condições de ser, meu irmão, o que nós decidirmos. Acredita. Deus nos fez imagem e semelhança sua. Existe dentro de nós um potencial de decisão incrível, e nessa noite você tem que despertar isso. Temos uma mensagem aí intitulada Potencial de Decisão. Procure por ela, deve ter, sei lá, uns 10 anos. Procure por ela. Você precisa ser uma pessoa que encontre objetivos. Se você conhece a Bíblia, se você conhece Cristo, se você conhece o fundador da igreja, sabe os objetivos de Jesus, quando ele fundou a igreja, chamou a tua vida, te deu do Espírito Santo, você tem que andar em rumo aos projetos dele, e você vai triunfar. Ninguém que trilhe, ou melhor, todos que trilhem os projetos de Deus, sempre são vencedores, meu irmão. Aqui na frente, Apocalipse 12, verso 10, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha esse verso 11. Vencemos por causa do sangue do Cordeiro, sem ele nada feito, mas também por causa da palavra do testemunho que nós demos. Foi a nossa decisão, foi a nossa força, foi o nosso investimento. É a nossa atitude, é a nossa postura. Não basta só ficar em Jerusalém até que sejais revestido do poder. Muitos já foram revestidos de poder e trilharam seu próprio caminho, e o poder se perdeu ao longo da estrada. Então, meu irmão, você tem que saber o que você quer na igreja, porque Jesus não quer simplesmente que você entre, sente no banco da igreja, depois vá viver a sua vida. No outro dia é dia de culto, você vem, entra, senta aí e vai, acabou o culto, você vai viver a sua vida. Jesus Cristo te chamou para viver a vida da igreja. Não te chamou para viver a sua própria vida. O chamado é individual, mas a igreja é coletiva. Chamado é individual, a igreja é coletiva. Muitos são chamados, embora poucos escolhidos. Então você tem que saber que projeto você tem na sua vida. O que você quer deste evangelho? O que você pensa da Bíblia? Pensa de Deus? Nós temos que entender. Quem entende passa a viver uma realidade diferente da fantasia e das fábulas que o mundo tem. Temos que buscar significa ter um objetivo, e quem tem um objetivo, se prepara para ele. Amém, meu irmão? Quem tem um objetivo, se prepara para ele. As coisas caminham, meu irmão, de uma forma tão gloriosa com Jesus, de uma forma tão esplendorosa,
que nesses dias, os dias vão passando, nesse ministério, de um modo geral, eu tenho ficado impressionado com as maneiras que Deus operou na minha vida, desde a minha conversão até o dia de hoje. Deus tem operado de maneiras assim impressionantes, em que eu vejo a mão de Deus de uma maneira que jamais eu mesmo poderia imaginar, mas sempre que eu olho para trás, eu vejo, é justo, está certo, porque eu andei nesse caminho, eu trilhei esses objetivos, eu quis servir ao Deus vivo, e eu não tenho nenhum outro projeto na minha vida que não seja servir a Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum prazer na minha vida que não seja servir a Jesus Cristo. Tudo que eu faço fora disso, que às vezes somos obrigados a realizar muitas coisas, mas tudo que eu faço fora disso, acredite, não é com a alegria de servir ao Deus vivo, Deus da Bíblia. Então, meu irmão, para concluirmos, você tem objetivos na igreja? Os seus objetivos estão corretos? Buscam glorificar o Deus vivo? Busca a direção, Ele fala contigo e... se você tem objetivos, você tem que andar em prol deles. Tem muitas pessoas iludidas com a igreja, vieram com visão lá de fora das igrejas passadas e acham que podem sentar no banco da geração Jesus Cristo e simplesmente sentar e depois ir para casa. Para de se iludir, vai chegar uma hora que você não vai encontrar mais forças para subir esse morro. Vai chegar uma hora que você não vai achar mais condição de passar por aquelas portas, embora ela tenha 4 metros de largura, não vai passar. Acredita no que eu estou te dizendo, meu irmão. Existe um anjo que fica lá naquela porta, e é ele que deixa as pessoas entrarem. Quando é para não entrar, ele não deixa entrar. Mas pastor, como que não deixa? Não deixa, ele não deixa entrar. Você conhece alguém que diz assim, poxa, qualquer hora eu vou lá na igreja? Você já conhece várias pessoas que dizem assim, não, eu saí lá da igreja, mas qualquer hora eu vou voltar. Você deve conhecer um monte de gente, porque eu mesmo passo por pessoas que dizem assim, ó pastor, amanhã eu vou lá, ó pastor, semana que vem eu vou lá. Eu digo, vai nada, não vai passar, o anjo não deixa passar, bloqueia o caminho. Isso é uma obra espiritual. Então, meu irmão, valoriza o teu chamado. Você já se imaginou por aí afora? Já se imaginou hoje você dentro de uma igreja batista, ouvindo o coral cantar? Você já se imaginou em tantas coisas? Você já se imaginou hoje dentro de uma assembleia, contemplando um político lá pedindo voto? Se você não se imagina nessas situações, então se imagine servindo ao Deus vivo, único e poderoso. Faça isso. Tem um objetivo na sua vida? Busque, encontre, e se o teu objetivo é conforme a vontade do Espírito Santo, você vai triunfar. E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.